Glória a Jesus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Santo Espírito, eis tua palavra. Fala, me usa, glorifica o teu nome, Jesus, e abençoa os meus irmãos e todos quantos a esta mensagem chegar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amados, veja, quando se fala em Natal, o Natal ficou algo relacionado apenas a festas, a papais noéis no plural, a presentes e etc. Isso não é Natal. Embora nós possamos celebrar o Natal, é preciso compreender o que é Natal. Veja bem, Natal. A Bíblia diz aqui que esse filho que nasceu da Virgem, o nome dele é Emanuel. Emanuel do hebraico significa Deus conosco. Então digamos bem claro e bem franco, Jesus é Deus conosco. Diga comigo, Jesus é Deus conosco. Aleluia. Por que Deus tinha que estar presente conosco? Eis a questão. Quando Adão pecou, Adão e Eva, mas como Adão é o cabeça, quem caiu foi Adão. Na verdade, a polêmica, a briga, o desafio do maligno foi com Adão. Porque ele bem sabia que se Adão caísse, todos que viessem de Adão também nasceriam caídos. E ele, inimigo das nossas almas, tomaria conta do planeta Terra, do universo e de todas as coisas. Então não se trata apenas de uma simples tentação, de uma simples queda, mas se trata da tragédia da humanidade através de Adão. Veja bem, se o primeiro homem caiu, os demais caíram com ele. E Deus não podia salvar o homem como Deus. Presta bem atenção. Por quê? Porque Deus é todo poderoso. Um assopro dele, um olhar dele, ele acabaria com o inimigo de cara. Pense nisso. Porém, Deus estaria agindo injustamente. Ou seja, se um homem caiu, um homem teria que vencer o diabo. Compreende o que eu estou dizendo? Isso está em Romanos 5, verso 12 em diante. Por um homem veio o pecado e por um homem veio a salvação. Compreenda bem a palavra agora. Deus poderia ter mandado o anjo Gabriel, o anjo Miguel, anjos, arcanjos, Uriel e outros mais, que a tradição diz da existência deles, porém, não conseguiriam redimir, reverter aquilo que o diabo tinha feito através de Adão. Porque o diabo, dentre os anjos, era um querubim ungido, irmãos. Presta bem atenção. Querubim ungido é o maior anjo que existe. Além de querubim, ele era ungido. Então imagine vocês o poder de persuasão dele. Por isso que não devemos
discutir com o diabo. Vou citar um exemplo bíblico. Quando o diabo quis tomar posse do corpo de Moisés, ele morreu no Monte Nebo. O arcanjo Miguel veio e se pôs na frente, falou: não mexa nesse corpo. Evidente e claro que começou uma polêmica entre o diabo e o arcanjo Miguel. Sabe o que o arcanjo disse? O Senhor te repreenda. Ele não ousou dizer, eu te repreendo. Mas ele disse a alguém maior do que ele, o maior de todos, o qual é Deus, o Senhor, te repreenda. E o diabo teve que ir embora. Compreenderam? Então, nenhum dos arcanjos, nenhum dos anjos, nenhum dos querubins poderia ser enviado para redimir o homem, mas tinha que ser um homem para retomar do diabo o que o diabo tomou. O único que pode vencer o diabo, que vence o diabo e sempre vencerá o diabo, quem é? É Deus. Sim, Deus, o Todo-Poderoso. Mas em forma de Deus, ele não poderia fazer isto. Ele se impediu de fazer isto. Então ele tomou a forma humana. A Bíblia diz que Deus veio através de Jesus. O Pai se encarnou no Filho. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1: o Espírito do Senhor virá sobre ti. O anjo Gabriel disse: porquanto o que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia. O unigênito, o primogênito, o Deus vivo, o Deus encarnado. Mas encarnado sim. Se não fosse Deus encarnado em Jesus, o nome dele não poderia ser Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Entenderam agora? Então, também ele não poderia vir já na forma adulta. Ele não poderia vir já como um homem, desceu do céu e veio salvar. Mas ele tinha que vir do nascimento natural de uma mulher, ser gerado, ser gestado no ventre da sua mãe durante 9 meses, como toda criatura, como todo ser humano é gerado e criado. Para quê? Para que em tudo ele se identificasse com o homem. Ou seja, sempre ele fez questão de dizer o Filho do Homem. Vocês se lembram disso? Nos evangelhos? O Filho do Homem vai ser entregue. O Filho do Homem vai ser traído. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, sempre falando Filho do Homem. Então ele precisava ter a natureza humana, a perfeita natureza humana do homem. Jesus, o Deus vivo, o Deus poderoso, tinha que possuir a natureza humana. Mas para possuir a natureza humana, ele tinha que se esvaziar de si mesmo para assumir a forma de homem. Onde está isso na Bíblia? Filipenses. Tende o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve como usurpação ser Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo, e na forma de servo, que é homem, ele humilhou-se a si mesmo e teve uma morte de cruz. Aleluia. Ou seja, ele veio como Adão, como homem, e como homem ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado pelo diabo, assim como o diabo veio e tentou
Eva e derrubou Eva e Adão. Ele veio tentar Jesus Cristo. Ele veio tentar Jesus para derrubar Jesus, porque ele sabia que se ele perdesse para Jesus, tudo que ele havia conseguido tirar de Adão voltaria para a mão de quem? Do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus, descendente de Davi, da tribo de Judá, aleluia, homem perfeito, Deus perfeito, e veio desafiar o diabo no território do diabo como homem perfeito, aleluia. Então, quando chegou o dia de Jesus nascer, veja que interessante, ele como Deus, o Deus eterno, lá no palácio real, no céu, é tremendo o palácio real de Deus, a glória de Deus. Se o chão é de ouro, se os portões são de pedras preciosas, imagina você a preciosidade, a grandiosidade da glória de Deus, aleluia. Mas ele se fez pobre, diz na Bíblia Paulo, para que nós que somos pobres nos tornássemos ricos. Olha só, ricos na graça de Deus. E para isto, ele podia ter vindo e nascido no palácio do Herodes. Ele poderia ter nascido na casa do sumo sacerdote. Mas ele, como Deus eterno, se fez pobre. Então ele optou por nascer em Belém, porque Belém era a cidade profetizada por Deus, através do profeta que estava dizendo: de ti, Belém, há de vir aquele que há de apacentar Israel. Aleluia. Em Miqueias 5:2 diz: de ti, Belém, a menor das cidades, há de vir aquele, os quais os seus dias são desde a eternidade. Olha só, ou seja, ele haveria de nascer na pequeníssima Belém, cidade do pão, e ele diz: eu sou o pão da vida, aleluia. Então Jesus nasceu na menor das capitais de Judá, e nasceu no lugar mais humilde. Não tinha hospedaria, não tinha hospital, não tinha nada para recebê-los. E a Maria e José foram numa estrebaria onde tinham animais. O berço dele era um berço improvisado, e ele nasceu naquele lugar, humilde, simples, o Rei da Glória, o Redentor, o Salvador. E a estrela de Deus levou os reis magos até o lugar onde Jesus nasceu. Os pastores que apacentavam seus rebanhos de noite viram os exércitos dos céus dizendo: hosana nas alturas, glória ao Senhor, hoje nasceu o Salvador em Belém, aleluia. Veja bem, Jesus nasceu ali, e Herodes, ao saber disso, através dos reis magos, usado pelo diabo, já quis matar Jesus, porque bem sabia quem havia nascido naquele lugar. Então, por que Natal? Natal significa nascimento, nascimento de Jesus. Então, ao mesmo tempo, significa nosso nascimento em Cristo Jesus. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos o nascimento do único homem que nos salvou, aleluia, Jesus, único nome pelo qual podemos ter a vida eterna, chama-se Jesus Cristo, aleluia. E ele tem um método de agir diferente do método dos homens na terra. Os homens gostam de palácios, de mansões. Religiosamente,
Os homens preferem catedrais. Todos do coral, muitas vezes centenas, de beca, com violino, com tudo mais, com a maior pompa, é bonito. Muitas vezes tem gente lá no meio louvando para valer, cantando para valer, porém, Deus continua sendo o mesmo, usando um coral, ali quero uma soria suriandarabalás, na manjedoura, aleluia, na manjedoura. Eu me lembro quando eu me converti lá nos anos de 80 e procurei um pastor lá no Jardim Estoril, que era diretor e professor no curso de teologia. Abdoral Henrique do Araújo, que era um dentista que tinha deixado a sua profissão para glorificar a Deus e servir a Deus. Então, eu tinha saído da Babilônia. A Babilônia aqui dá 18 metros de comprimento por 52, dá 52 metros de comprimento por 18 de largura. E a igreja que ele me mandou ir tinha 5 metros e 80 de largura por 8,20 de comprimento, na rua Rio Branco. Veja bem, o tamanho de uma, o tamanho da outra. O púlpito dessa igreja era um púlpito velho. O som era tocado através de um harmônio, daqueles que se cutuca com o pé. As cadeiras eram cadeiras de madeiras pregadas embaixo, e tinha muito pouca gente naquele lugar. E eu fiquei escandalizado de ver aquilo, acostumado com mármore, com granito, com templo grande, com igreja lotada, com centenas de pessoas na igreja, sem saber o que estavam fazendo naquele lugar, mas estavam centenas e centenas. Então eu disse: pastor Abdoral, me desculpe, mas onde o senhor me mandou, lá na igreja batista, é tão pequenininha, nem parece igreja. A frente é uma parede, a entrada tem um portão lateral, uma portinha, e dei os detalhes da igreja para ele. Ele olhou bem em mim, nos meus olhos, e disse: a manjedoura de Jesus. A manjedoura de Jesus. Eu comecei a chorar, falei: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, por favor. Então eu comecei a prestar mais atenção nos cultos, no conteúdo, na essência, na mensagem, e comecei a ouvir um homem já idoso, que era capitão aposentado do exército, chamava Manuel Rodrigues de Lima, pastor, que me batizou. Este homem falava com simplicidade, mas quando falava com simplicidade, falava do grande eu sou de Jesus, aleluia, o qual entrou no meu coração, glória a Deus. Meus irmãos, eu me lembro que três irmãos em Cristo, o Martinez, o velho Boço, avô do pastor Dorival, e mais outro que eu não lembro o nome, estiveram em casa nesse período e falaram assim para mim: olha, Claudinei, pode ver qualquer igreja, pode ir em qualquer uma, pode ir, examine as igrejas e veja se cumpre o que cumpre na nossa. Eu falei: o que o senhor está querendo dizer para mim? Eu estou dizendo: veja se todos oram de joelho, veja se saúdam com o ósculo santo, veja se as mulheres cobrem com véu, veja se os homens são separados da mulher. Eu falei: mas isso salva? Sim, salva.
abri Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e disse para eles: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, isto vem de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Rei Shulamananderes. Então eles me disseram e fizeram um desafio naquela noite. Peça para Deus, que Deus te mostra onde você vai ser batizado. Eu falei, tudo bem, vou pedir para Deus. Pedi para Deus com sinceridade: Senhor, onde o Senhor quer que eu seja batizado? Onde o Senhor quiser eu irei. O que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Senhor, mostra para mim, que eu quero te obedecer, Senhor. E o Senhor revelou de noite num sonho. Estava eu numa igreja que não era esta de Pederneiras, e havia sido batizado. E o batismo era diferente de todos que eu tinha visto. Ele era nas águas, evidentemente, mas era um tipo alto assim. O prédio lá é alto, muito grande. E tinha um vidro grosso. E eu fui batizado. E quando eu sentei no banco e olhei as águas do vidro, faziam assim. E eu falava em línguas que eram línguas dos anjos. Muito bem, dia 8 de março de 1981, eu fui batizado. Fui levado na primeira igreja batista de Bauru, que tem o batistério, e fomos batizados lá, várias pessoas, tanto daqui quanto de lá, então nem se diga a quantidade. Fui batizado, tudo muito bem. Quando eu desci, depois de me trocar, sentei, olhei e vi o quê? O vidro e a água fazendo assim. Eu falei, meu Deus, a revelação, o sonho que Deus me deu, aleluia. Entenderam? Mas no dia 5 de março, veja, porque isso foi dia 8. No 5 de março de 81, eu estava em casa me preparando para ir a Bauru, nesse Instituto Teológico Bíblico que estuda a palavra de Deus. Em um determinado momento, eu caí de joelho num poder muito grande, e quando eu vi, eu estava falando em mistério, em línguas estranhas, e aqui não parava. A mente observava a boca falar, a boca falava, sem intervenção da mente, digamos assim. E eu senti dentro de mim, cheio do poder de Deus. Serimiassurianda. Eu me lembro que eu fiquei 3 meses tão cheio do poder de Deus, mas tão cheio, que a pessoa podia me ofender, me xingar, querer bater, eu não fazia nada, de tão cheio do poder de Deus. Aleluia. Amados, Jesus age na simplicidade. Jesus age com a humildade. Jesus age onde Ele quer agir, como Ele quer agir e da forma que Ele quer agir. Rei Ataiatu. Glória a Deus. Amados, não temas, pequeno rebanho de Jesus, eu sou convosco. Aleluia. Jesus foi buscar discípulos não no meio da sua alta sociedade, não foi buscar discípulos entre os estudiosos, entre os teólogos, mas foi buscar discípulos entre os pescadores de alma, e disse: vocês querem, eu vou querer transformar vocês em pescador de almas. Aleluia. E ali estava Pedro, João, Tiago, André e outros mais, que começaram a seguir a Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor.
Aleluia. Ele continua regimentando até a sua volta, até a sua vinda, aqueles que são dele. Ele anda dando ministérios para aqueles que são dele. E ai de nós se não fizermos o que ele nos manda fazer. Precisamos fazer o que ele manda fazer: orar pelos enfermos, visitar os oprimidos, e visitar os encarcerados, ter misericórdia com os necessitados e pregar a palavra verdadeira. Aleluia. Só Jesus Cristo salva. Aleluia. Só Jesus Cristo salva. Aleluia. Natal é salvação. Quando alguém te disser Feliz Natal, diga: eu sou feliz porque eu nasci de novo. Diga: eu sou feliz porque eu nasci de novo. Diga: eu sou feliz porque eu nasci de novo. Eu nasci com Cristo, e por isto eu relembro que ele nasceu na manjedoura. Aleluia. Isto é Natal. Amém, irmãos? A palavra está entregue. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.